Nós daremos início agora ao painel Ética na Comunicação e Marketing, que será abordado em 4 diferentes visões. A visão dos meios de comunicação, a visão empresarial, a visão da sociedade e a visão da área pública. Nós convidamos para compor o palco como mediador dos trabalhos deste painel o senhor Luiz Roberto Ponte. Luiz Roberto Ponte é diretor-presidente da Construtora Pelotense Limitada, deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Sul, eleito para o período 87-91 como constituinte e para o período de 1991 a 95. Ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, de dezembro de 89 a março de 1990. E secretário de Estado do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais do Estado, de janeiro de 2003 a dezembro de 2006. E convidamos para compor o palco os nossos painelistas. Iniciamos pela senhora Marta Gleich. Marta Gleich é diretora de redação de Zero Hora e dos demais jornais do grupo RBS no Rio Grande do Sul, Diário Gaúcho, Pioneiro e Diário de Santa Maria. No comando dessas 4 redações, é responsável pelos conteúdos publicados em todas as plataformas, seja na edição impressa, nos sites ou aplicativos. Também convidamos para compor o palco Francisco Bueno. Francisco Borges Alves Bueno é bacharel em Relações Públicas pela Unicinos, com especialização em Marketing pela ESPM e em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. Foi assessor de Relações Públicas do Grupo Gerdau, gerente-geral de comunicação da Olvebra e assessor de Relações Públicas da presidência da Fiergs. Atualmente é diretor de Relações Institucionais da CMPC Celulose Rio-Grandense. Foi professor no curso de Comunicação Social da Unicinos, integrou também o Conselho Federal de Relações Públicas. Também convidamos para compor o palco Alfredo Fedrizzi. Alfredo Fedrizzi é sócio da Scala Comunicação e Marketing, presidente da Aldeia da Fraternidade, que cuida e educa 300 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Colunista do jornal Zero Hora e consultor da Hyper Island, escola e consultoria de inovação digital. E convidamos também o secretário de Estado de Comunicação do Rio Grande do Sul, Kleber Benvenu. Kleber Benvenu, além de secretário de Estado da Comunicação, é bacharel em Direito pela Unicinos, jornalista pela PUC do Rio Grande do Sul, cursou a Escola Superior da Magistratura e do Ministério Público do Rio Grande do Sul, foi sócio-diretor da empresa Critério Inteligência em Conteúdo. Nós passamos de imediato a palavra ao mediador deste painel, Luiz Roberto Ponte, que a partir de agora conduzirá os trabalhos. Meus prezados companheiros, prezados membros que vão debater nesse painel, não houve uma ordem de elencar os que vão falar, não sei se há alguma preferência, da minha parte não tem problema. Quem quer ser o primeiro para não ser o último? Então eu vou escolher numa ordem aleatória, não sem antes dizer meia dúzia de palavras. Aqui meu papel deveria ser apenas convidar o palestrante para se levantar, fazer a sua palestra e passar a palavra para a plateia. Mas como eu vi os demais coordenadores de painéis fazerem uma manifestação, eu não vou me privar, porque num encontro tão rico, num fórum com tantas ideias, e algumas não discrepantes, mas com a interpretação absolutamente discrepante do que eu penso, do que eu estou convencido, do âmago das minhas células, de que há um equívoco, pelo menos no uso das palavras, em algumas partes, e que pese muito comovedoras, autênticas e pertinentes. Então, eu vou iniciar dizendo o seguinte: a comunicação aqui, nos aspectos que foram discutidos e debatidos,
é no sentido de comunicação entre pessoas. Eu gostaria muito que os palestrantes dessem uma visão da comunicação da verdade. A tragédia do ser humano é não atingir a verdade. Se conheceres a verdade, estareis salvo, já dizia o Evangelho. Tudo isso que o governador se referiu ali, em grande parte, é o estrito desconhecimento da verdade misturado com o egoísmo. É isso que leva à tragédia social que nós estamos vivendo. Nos fins, nos objetivos derradeiros, como dizia São Tomás de Aquino, todos nós concordamos nos aspectos maiores. Todos nós concordamos que todos devemos ter segurança, saúde, educação. Como se chega a isto? Os caminhos para se obter isso é que muitas vezes um diz tem que ir para lá e a verdade está dizendo que tem que ir para o outro lado. E daí é que surgem os conflitos. Por isso é que eu faço um repto para vocês abordarem esse aspecto. Como podem os meios que vocês trabalham, a forma como vocês trabalham, ajudar a que a sociedade perceba a verdade. Depois do painel, talvez eu cite alguns dos aspectos cujo desconhecimento da verdade tem levado a tanto problema para a sociedade humana. Então, eu queria iniciar convidando a mulher, que tem nas mãos e no cérebro um instrumento de convencimento relevantíssimo. Com toda a tecnologia que aqui foi mostrada, e esplendorosa para quem não conhece, eu já ouvi falar que alguns dos palestrantes aqui dizem que aquilo era apenas o começo, que já estamos muito mais adiantados do que o que foi exposto aqui, já era para mim uma coisa inimaginável, como era alguns anos atrás. Mas o palestrante vai referir talvez a isso aí. Mas tem um instrumento potentíssimo. E eu acho que uma das reflexões é, nesses instrumentos, a gente não se preocupar, que talvez seja a única coisa que eu vi, sem medo de dizer que concordo com ele, do Trump, é não ter medo de dizer o politicamente incorreto. É isso que nos mata. Todo mundo só quer dizer o politicamente correto, quando, como regra, o politicamente correto nos países que não têm um nível de cultura suficiente para conhecer a verdade, é rigorosamente o incorreto em termos de interesse do pobre. E é isso que, ao final, eu quero abordar. Aqui tem um Francisco na minha esquerda, e teve uma palestra sobre Francisco, sobre o Papa Francisco, de um homem, de um frei, que carregou, vou só ler 3 frasezinhas que ele disse ali, se não é de comover, ainda mais num ambiente como esse. Contou por que ele foi, na hora que ele foi escolhido como Papa, o que disse um cônego aqui, um cônego não, o cardeal aqui do Rio Grande do Brasil, ao lado dele, dizia, não se esqueça dos pobres. Isso é comovente. São Francisco, não se esqueça, opção pelos pobres. As necessidades dos pobres. Resolver a necessidade do pobre. Esse é o objetivo. Os caminhos que a esquerda tanto reverbera estão totalmente o oposto do que elas indicam. E quem tem esta função não visualiza, não diz isso, não mostra isso, e fica sendo olhado como o contra os pobres. Mas esse é um tema no final que eu gostaria de dizer, apenas fazendo esse repto. Faça com que o Sr. Ronaldo não tenha medo de dizer o politicamente incorreto, o politicamente desejável, o correto, quando o correto
é o politicamente incorreto. E eu lhe passo a palavra, me desculpando do tempo que eu tomei. Boa noite a todos. Obrigada, DCE, pelo convite. É uma honra estar aqui representando os mais de 500 jornalistas que trabalham no Grupo RBS e que todo dia tentam fazer o seu trabalho com ética e com responsabilidade. Eu trouxe para vocês um pouquinho a visão do jeito como a gente trabalha e vou passar rapidamente, porque eu acho que no debate é que a gente pode conversar melhor. Hoje, a abrangência do Grupo RBS, vocês são daqui, conhecem, é, às vezes, um pouco assustadora pela responsabilidade que nós temos nas mãos. Como uma das empresas, das maiores empresas multimídia do Brasil, e segundo o grupo de comunicação mais premiado, 3.000 colaboradores e mais de 500 jornalistas, a gente faz em todos os meios, rádio, TV, jornal, internet, evento, fazemos o nosso trabalho e alcançamos um público muito, muito grande. A Zero Hora tem 5,7 milhões de leitores. Isso, tanto pessoas diferentes que nos leem o conteúdo que os nossos jornalistas fazem pela internet, nos aplicativos, no jornal impresso todo dia. Imaginem 5,7 milhões de leitores. Imaginem o tamanho do Rio Grande do Sul e o que isso representa. O Diário Gaúcho, como o maior jornal popular daqui, tem quase 1 milhão de leitores. A Rádio Gaúcha, que tem índices de audiência extraordinários, e eu não quero falar aqui para nos vangloriar, que, como atingimos um grande público e falar isso. Não, mas falar da nossa responsabilidade ao atingir todos os dias um público tão grande. A Rádio Atlântida, que é público mais jovem, a RBS TV, que tem 6 milhões de telespectadores e alcança 98% da cobertura do Rio Grande do Sul. Todo mundo pode acessar esse canal, acessar esse veículo todos os dias. A Farroupilha, como outro veículo popular, a Itapema, que a gente chama mais rádio light para um público adulto. Enfim, e hoje nós não estamos somente pela rádio, pelo jornal ou pela televisão atingindo as pessoas. Se vocês olharem o exemplo da Rádio Gaúcha, a Rádio Gaúcha hoje é um site, é um aplicativo, a gente pode ouvir pelo celular a qualquer momento, do outro lado do mundo, quer dizer, ela está em todas as redes sociais. A Rádio Gaúcha não é só mais a antiga Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha tem um bar onde faz eventos, quer dizer, os meios de comunicação se multiplicaram em N plataformas e as pessoas estão recebendo esses meios de comunicação várias vezes por dia. A Zero Hora, da mesma forma, site, aplicativo, redes sociais, nós somos líderes em engajamento em redes sociais no Brasil, ganhando até de veículos como Folha, Estadão e Globo. Mas isso significa que, antigamente, o jornal era lido uma vez por dia pela manhã, na mesa do café. E era ali, e terminava a leitura, e era isso. Hoje, o jornal é lido várias vezes por dia pelo celular, recebendo uma mensagem dizendo que alguma coisa aconteceu, como mandamos hoje às 5h30 da manhã, quando saiu o resultado nos Estados Unidos. Ou seja, o jornal chega até as pessoas várias vezes por dia. E por que eu estou dizendo isso? Porque esta é uma atividade com poder de transformação. A comunicação não é, com todo respeito aos fabricantes de salsichas ou de pregos, nós não fabricamos salsichas ou pregos. Nós temos uma atividade que a cada escolha, a cada decisão, pode impactar a sociedade, positiva ou negativamente. A ética está presente em tudo que escolhemos publicar e também do que nós escolhemos não publicar. Eu li certa vez uma pesquisa que dizia que um editor de jornal, que ali um editor de política, um editor de economia de jornal, é das atividades humanas que mais toma decisões ao longo do dia. E a decisão parece meio maluco, mas por quê, né? Porque é a decisão do que vamos cobrir hoje, do que não vamos cobrir hoje, de qual é o repórter que vai,
de qual é a fonte que vai ser entrevistada. Vamos entrevistar 10 fontes para essa matéria ou uma fonte? E qual é a fonte que vamos escolher? Ao editar a matéria, qual é o título que essa matéria vai levar? Vocês já devem ter visto títulos de matérias que vocês acharam absolutamente inadequados ou até prejudiciais. Ou, ao fazer uma edição completa, o que vamos publicar nessa edição e o que milhares de outras coisas que vamos deixar de fora. Então, é uma atividade que, a todo momento, tem decisões que podem transformar e ter consequências na comunidade. Eu trouxe um exemplo bobo, pequeno, de um dia a dia que foi uma decisão que, ao passar pela mesa da editora que faz a capa da Zero Hora, eu tomei assim num átimo de segundo, e que é um exemplo disso que eu estou falando. Naquele dia, que era um dia após o Dia das Crianças, dia 13 de outubro, nós tínhamos uma foto, que é a foto da esquerda, não sei se alguém se lembra, que é uma foto de um super-homem descendo atrás de uma vidraça, né, pendurado por um gancho, e tocando na vidraça, na mãozinha de uma criança hospitalizada e com câncer. E que, no Dia das Crianças, esses moços e moças foram lá vestidos de super-heróis num hospital para, né, atender essas crianças e fazer a alegria dessas crianças. E aí tinha essa linda foto, e tinha uma foto que seria a escolha tradicional do dia. Tinha um jogo de futebol. E a foto maior de capa, após um jogo de futebol, seja ele Grêmio ou Inter, costuma ser o jogo de futebol. Né? Tem uma audiência incrível, as pessoas se interessam. Não precisa dizer que aqui no Rio Grande do Sul é uma loucura esse assunto. E aí, a decisão foi por esta foto lá no hospital do super-homem visitando a criança. E o que me passou pela cabeça? Me passou pela cabeça que uma poderia dar uma audiência até maior, né? Um interesse maior, porque é futebol, mas a outra poderia multiplicar essa ideia de fazer o bem, de fazer um trabalho voluntário, de atender as crianças que estão hospitalizadas. Quem sabe isso não se multiplica em outras boas ações. E vejam que decisão pequena, uma edição, uma foto. E assim eu só trouxe para exemplificar como, a cada momento, decisões desse tipo podem ser tomadas por uma emissora de rádio ou televisão ou um jornal. Nós temos um código de ética e conduta dentro da RBS, que foi revisado e aprimorado em 2015, que todos os funcionários da empresa recebem e fazem um teste quando entram. Nós temos um canal de ética implementado recentemente, que recebe denúncias, até anonimamente, com segurança para quem denuncia, para que a ética seja cada vez mais seguida dentro da empresa. Nós temos um guia de ética e autorregulamentação jornalística, e esse eu tenho um carinho muito grande, porque ajudei a escrever, fui uma das jornalistas, junto com o Marcelo Reck, que escreveu esse guia, que é atualizado de tempos em tempos, que tem como objetivo assegurar ao público o direito à informação independente, as opiniões plurais e as correções do trabalho que nós fizemos sempre que a gente erra, né? Entre outras coisas. Todos os colaboradores das áreas editoriais devem seguir esse guia. Este não é um guia que está dentro das gavetas esquecido e morto. Ele é um guia que efetivamente está vivo e sendo usado nas redações todos os dias. É fascinante a discussão ética que se tem dentro de uma redação todos os dias. As decisões não são fáceis, cada caso é um caso. Publicamos ou não publicamos essa foto? Publicamos ou não publicamos essa matéria? Né? Isso vai causar mais bem ou mais mal à sociedade? Esse tipo de dúvida, que não é trivial e que não é a mesma decisão para todas as matérias, ela se baseia no guia e na conversa dos principais e mais experientes editores do jornal. Nós temos um comitê editorial, né, cujo líder desse comitê é o Nelson Sirotsky, é formado também pelo Eduardo Sirotsky-Melzer, nosso presidente, pelo nosso CEO, Cláudio Torigo. O Marcelo, que é o nosso vice-presidente editorial, é o coordenador desse grupo.
né? E é formado pelos diretores de redação ali, eu, César Freitas, da RBS TV, Ciro Martins, da Rádio Gaúcha, Nilson Souza, que é o editor de opinião da Zero Hora, e a Caroline, da nossa comunicação. Esse grupo se reúne toda segunda-feira, 16h30, na sede da empresa, e discute os assuntos que estão por vir, os assuntos, temas que estão pegando, discute coberturas, discute como tornar o nosso guia de ética vivo e sempre presente nas operações. Eu vou ir um pouquinho mais rápido, porque eu acho que eu estou me delongando, mas, enfim, o comitê editorial tem uma série de decisões dentro da empresa e orientação às redações, e do comitê editorial saem, por exemplo, decisões de pautas como essas duas aí. Uma série de reportagens sobre ações para tirar o Estado da estagnação, ou o projeto Visões do Rio Grande, em que vários líderes empresariais, sindicais e parlamentares debateram saídas para o Estado. Então, esse tipo de decisão, como é que nós podemos contribuir para o desenvolvimento do Estado, contribuir para o desenvolvimento da sociedade, sai do comitê editorial. Nós temos bandeiras institucionais também, que é uma tradição de trabalhar com temas relevantes para a sociedade, para o desenvolvimento da comunidade em geral, e causas importantes para o futuro do país. A gente teve o Amor é a Melhor Herança, que foi a campanha dos monstrinhos, que acho que vocês ainda lembram, que foi 2013 e 2004, uma campanha linda que engajou as crianças, que nos emocionou a todos. Tinha crianças que iam, elas próprias, denunciar, olha que loucura, denunciar abusos e maus-tratos, né? Que tocou realmente pais, crianças, professores. Temos violência no trânsito, outra campanha que foi de 2007 e 2008. Tivemos o Craque Nem Pensar, que depois inspirou campanhas em outras partes do país, para nossa satisfação. A educação precisa de respostas, né, que foram a volta dos monstrinhos, né? E aí a Fundação, que é o nosso braço social, que eu vou passar mais rápido, que me disseram que o meu tempo está acabando, que faz coisas como o Prêmio de Educação, matérias editoriais sobre educação, e a Fundação, desde 2013, decidiu que a educação é a nossa bandeira única, sob o ponto de vista de fundação, na qual todos os veículos editoriais, todas as redações vão se envolver, porque nós acreditamos que, através da educação, muita coisa se resolve. Então, nós pegamos a educação como eixo, e aí fazemos coisas como Go Code, Logos, Voz da Galera, que são programas da Fundação. Esse ano lançamos Segurança Já, por um apelo da sociedade, por uma necessidade da sociedade, e essa é uma campanha editorial, ela não vem da Fundação, ela vem das redações e do comitê editorial, para discutir, não para fazer matéria de polícia e boletim de ocorrência nos nossos jornais, rádios e TVs, não, para debater em profundidade saídas para esse gravíssimo problema. Gravíssimo problema. Fizemos debates para discutir os grandes assuntos ligados a esse tema. E, por fim, para terminar, eu queria passar rapidamente um vídeo de poucos segundos aqui, com 3 de nossos profissionais, falando um pouquinho como é que é essa questão da ética no trabalho, no dia a dia deles. Pode tocar o vídeo. A ética é o oxigênio do nosso trabalho. Um princípio, é um valor inestimável e fundamental na maneira como a gente produz conteúdo. Nós temos que ter sempre em mente, nós que fazemos comunicação, temos uma responsabilidade muito grande para garantir uma cultura ética na sociedade. Porque é o que nos diferencia do turbilhão de informações postas hoje em dia nas redes sociais. E não só na maneira como a gente produz conteúdo, né? No nosso dia a dia. A ética é a mesma ética de sempre. A ética como cidadão, a ética como jornalista, a ética como pai de família. Porque se nós cobramos ética, no meu caso, se eu cobro ética dos políticos, né, eu preciso ter a ética como o fundamento principal da minha atividade profissional. O ponto que o Escola traz, que não existem
duas pessoas e duas éticas, né? Que eu posso profissionalmente ter uma atuação e pessoalmente ter outra. Isso é uma coisa que a gente discute muito internamente. Ainda mais como jornalistas, ainda mais no nosso ofício, na nossa atividade, isso é muito importante. Jornalistas estão o tempo inteiro em redes sociais, quer dizer, são pessoas públicas, né? E precisam ser uma pessoa só, com ética 24 horas por dia. Obrigada. Vamos seguir com o Fabrício. Eu não preciso fazer a apresentação que já foi feita, e o que não foi, ele fará agora na sua exposição. Boa noite a todos, obrigado aí pelo convite. Só um pouquinho. Já está na tela. Obrigado pelo convite, também faço uso da mesma palavra que o governador fez, em nome do amigo antigo e acho que representa a todos vocês, o D'Amico, que era grande amigo do meu pai também, e além de tantas pessoas conhecidas, obrigado por terem me convidado. Esse é um tema, ética na comunicação, que daria para juntar alguns cursos universitários, cursos de comunicação, cursos de direito e etc., e ficar anos falando sobre isso. Então, é um tema desafiador para nós falar em tão pouco tempo, entrar nesse tema que é bastante amplo. Eu, em vez de entrar numa definição clássica de o que é ética, eu procurei trazer, já que a Marta falou agora há pouco, eu acho que eu adivinhei que ela ia falar, e coloquei não é bem uma definição, de um dos grandes jornalistas que esse país já teve, que é o Cláudio Abramo, ele já morreu, infelizmente, e ele se definia como um jornalista e um marceneiro. Então, um dos melhores livros que ele escreveu tem uma definição que ele coloca, a ética do marceneiro. E ele diz o seguinte, está escrito ali: o que o jornalista não deve fazer, que o cidadão comum não deva fazer, o cidadão não pode trair a palavra dada, não pode abusar da confiança do outro, não pode mentir. No jornalismo, o limite entre o profissional como cidadão e como trabalhador é o mesmo que existe em qualquer outra profissão. O jornalista não tem ética própria. A ética do jornalista é a ética do cidadão. O que é ruim para o cidadão é ruim para o jornalista. Eu acho isso bastante elucidativo. Claro que eu separei algumas frases, é um texto longo dele, mas eu acho que isso resume bem o que nós estamos falando aqui. Eu separei também um ditado chinês que fala da verdade. O Ponte pediu que a gente tocasse no assunto. É muito simples, dizendo: existe a minha verdade, a tua verdade e a verdade. Ou seja, cada um termina olhando a verdade pelo lado que lhe convém, mas temos uma verdade só. E o terceiro conceito que eu trouxe, também um pouquinho de explicação, já que é o tema desse nosso seminário aqui, de sustentabilidade. A sustentabilidade se aplica a qualquer empreendimento humano, às relações humanas todas. Toda atividade que aglutina pessoas tem uma regra para ser sustentável. Precisa ser economicamente viável, socialmente justa, culturalmente aceita e ecologicamente correta. Por que eu trouxe isso? Para dar uma abertura de algumas coisas que eu quero trazer aqui para vocês, do que anda acontecendo na sociedade e as transformações que estão acontecendo. Uma delas que a questão de confiança saiu ou está saindo das instituições, indo cada vez mais para as pessoas. Qualquer país que a gente vê, pesquisas, acompanha bastante coisa aí fora, e mesmo no Brasil, a questão de confiança, de credibilidade das instituições tem caído dia a dia. E cresce a confiança nas pessoas. Não cresce só porque a gente acha lindo, mas cresce porque a tecnologia também ajuda bastante isso. E eu pensei, entre tantos exemplos que acontecem aí, onde a questão da confiança, da reputação estão muito evidentes, algumas coisas que a gente começa a usar regularmente, como o LinkedIn, como o Airbnb, como o Uber. Como é que se move essas questões todas? Por que eu coloco uma pessoa para dentro do meu carro, eu alugo o meu carro, alugo a minha casa, um quarto da minha casa para pessoas absolutamente desconhecidas? Isso porque essas pessoas estão cadastradas nas redes todas, eu posso acompanhar, saber quem são,
e assim por diante, e o uso dessas ferramentas, que a gente pode chamar de ferramentas, existe uma avaliação dupla. Depois que a gente sai do Uber, entra ali na tela, eu avalio o motorista do Uber e ele me avalia. Quer dizer, se eu avaliar ele mal, ele nunca mais vai ser acionado para me atender como usuário de Uber. E a mesma coisa vale para isso. Outro exemplo que eu posso dar, para não me alongar nisso, o Airbnb, que está bem de acordo com a sociedade que a gente está vivendo, que é uma sociedade de ter menos e desfrutar mais. Hoje eu posso entrar na casa de qualquer pessoa que disposta a alugar um quarto, ou alugar sua casa, a casa de praia ou qualquer outro recinto, porque eu tenho um compromisso e as pessoas sabem quem eu sou. Se eu fizer qualquer tipo de mau uso, por exemplo, se eu usar destrambelhadamente toalhas num hotel, ou o excesso de água no hotel, ninguém fica sabendo disso. Agora, se eu faço isso numa casa que eu aluguei do Airbnb, o dono da casa vai me avaliar depois e provavelmente eu não vou poder usar esse serviço mais vezes. Então, a reputação individual hoje é um bem mais valioso ainda do que se tinha no passado. E onde é que se dá essa revolução toda que acontece? Eu separei um gráfico só para mostrar para vocês o que anda acontecendo. Isso é um gráfico de 2016, para ver como a gente se abastece de informação para todo lado e como é que a nossa vida está exposta. Eu lembro anos atrás, quando uma pessoa me perguntou, tu já entrou no Google e digitou o teu nome? Eu digo, não, nunca fiz isso, há alguns anos. Eu digitei e levei um susto. Está toda a minha vida ali. Quando eu lancei livro, está ali. Tem fotos de viagem, tem qualquer palestra, etc. Daqui uns dias essa palestra aqui vai estar lá. E assim por diante, a nossa vida está absolutamente devassada, porque todos nós nos tornamos protagonistas. A gente não fica mais só esperando que alguns escrevam, que alguns se manifestem, que alguns opinam. Todos nós estamos nos manifestando sobre conteúdos profissionais e pessoais. As nossas vidas estão muito retratadas ali. Muito mais na garotada, o pessoal mais jovem que posta absolutamente tudo. Mas notem que, por minuto, ou seja, a cada 60 segundos, são postadas 400 horas de vídeo no mundo inteiro. Por minuto, 400 horas. Facebook, 3.300.000 mensagens de Facebook por minuto. O Twitter, 422 mil. Observem essa pizza ali, para a gente ficar assustado com a quantidade de informação que tem produzida a cada minuto, a cada 60 segundos, esse turbilhão todo que vem aí, e vai ter consequências, porque a gente não consegue acompanhar tudo isso, a gente acompanha algumas redes, algumas mensagens, e o que vem depois disso tem tudo a ver com o momento que a gente vive hoje. Isso vai se acelerar. Isso vai, para alguns, piorar, para outros, melhorar, mas eu prefiro encarar essa realidade nova sob o ponto de vista positivo. Olhem esta foto que foi tirada por um amigo meu a semana passada. Essa é uma foto de um bebê sueco. Eu participei, eu sou um dos consultores da Hyper Island, que é uma escola sueca de inovação digital. Nós fizemos um seminário em São Paulo a semana passada para conselheiros de empresa. E esse sueco que participou conosco desse seminário trouxe esta foto e esta informação. 75% dos suecos com 2 anos de idade já estão online. Ou seja, as crianças muito pequenas já estão com a cara dentro de um celular, dentro de um tablet, e buscando informação, e assim por diante, elas já estão... Bom, consequências pedagógicas, consequências psicológicas disso a gente vai ver mais adiante. Se tiverem pais que consigam dosar isso, muito bem. Se não conseguem, nós vamos ter algumas sequelas nessas crianças. Mas esse tipo de foto a gente vê cada vez mais presente no mundo inteiro, assim como essa foto. Essa foto foi tirada no interior da Inglaterra há um mês atrás, também um consultor nosso, Tim, que vai estar aqui em Porto Alegre no seminário da DVB daqui a uns dias. Essa foto ele tirou numa cidade do interior da Inglaterra, ou seja, pessoas de todas as idades já estão usando o celular, e nós temos alguns números estarrecedores, tipo 70% da população mundial já está com o celular na mão. Então, isso acelerando. Então, todas as idades, não é dizer que celular, que tecnologia, que digital é coisa para gente jovem. Não, é para todo mundo.
Outro exemplo que eu quis trazer de duas fotos chocantes, sob um ponto de vista, ou curiosas, né? Já que estamos num ambiente de dirigentes cristãos, essas duas fotos foram tiradas no Vaticano com a diferença de 8 anos. Ou seja, em 2005 as pessoas queriam olhar o Papa, a cerimônia, etc. Em 2013, elas não só queriam olhar, como elas queriam fotografar, registrar, filmar e assim por diante. Então, ali, quantidade de celulares que acontece. E essa foto tem muito a ver com hoje, e espero que vocês não interpretem pelo lado errado disso. Aquela moça que está ali, a Hillary Clinton, alguns dias atrás, durante a campanha, e as pessoas estão todas de costa para ela. Hoje, nós interpretaríamos isso. A sociedade americana se virou de costas e não votou na Hillary. Mas não é. Isso, ela estava em plena campanha e as pessoas todas estão querendo tirar um selfie com ela. Então, vira de costa e tira a foto para aparecer do lado de uma candidata a presidente da República. E eu queria, para exemplificar um pouquinho do que está acontecendo aí, rodar um filme curtinho. Estamos vivendo a maior revolução cultural, criativa e comportamental da história da humanidade. O poder de determinar o que as pessoas devem pensar não está mais nas mãos das empresas de mídia. Se expressar e ter audiência não está mais ligado a poder econômico. A internet deu voz para quem antes ficava quieto. O anônimo se mostrou para o mundo e virou gigante. Viramos protagonistas das nossas próprias vidas. Estamos quebrando paradigmas na comunicação e na cultura, fazendo ruir sistemas antigos que já não faziam o menor sentido. E essa revolução está na mão dos creators, ou seja, blogueiros, youtubers, snapchatters, instagramers, viners e toda a sorte de criadores de conteúdo digital que estão construindo um novo mundo. Para ilustrar um pouquinho do que está por aí, claro que os veículos de massa, os veículos tradicionais de comunicação têm o seu poder, todos nós lemos 0 Hora, assistimos TV, como a Marta mostrou, com todos os números, mas tem uma nova realidade surgindo aí, competindo, disputando o seu espaço com isso. Ninguém vai desaparecer, como a gente viu historicamente. Os veículos que foram surgindo novos não mataram os anteriores, mas cada um se readequa, busca o seu lugar. Mas eu escolhi alguns exemplos para mostrar para vocês. Talvez ninguém daqui dessa sala, ou poucos, tenham ouvido falar da Juju Prazer. Conhecem? 2 fizeram 5 à cabeça. Essa moça tem um canal no YouTube que é assistida, tem assinaturas de 1.035.000 pessoas que assistem os vídeos que ela posta todos os dias, desse tipo de vídeo aqui. Ó. Eu botei só um pedacinho. Olha quem é a moça e como é... Aqui rapidinho. Estamos com um problema. Eu estou vendo aqui nas minhas redes, porque as pessoas me mandam mensagens e e-mails, que as pessoas estão deixando de fazer as coisas com medo de sofrer. Palhaçada é essa. Sofrimento faz parte da vida. Não é para acabar com o sofrimento. É para aprender a lidar... Eu vou cortar aqui, porque o tempo é curto. Mas essa moça está sem maquiagem, de pijama, na sua casa. Ela posta todos os dias vídeos falando de coisas banais e tem 1 milhão de pessoas assistindo ela o tempo todo. Esses jovens do Eu Fico Louco, eles têm uma audiência, olhem do lado ali a quantidade de pessoas inscritas, 6.500.000 pessoas assistem esses caras todos os dias. E eles acabaram de lançar, há 35 semanas atrás, eles lançaram um livro que faz 35 semanas que está na lista dos mais vendidos livros no Brasil. Já vendeu 280.000 livros. Um outro exemplo, Porta dos Fundos, que eu acho que todo mundo conhece. O Porta dos Fundos já tem sozinho metade da audiência dos canais fechados no Brasil. 12 milhões, e hoje me falaram que o número é bem maior, algum me falando. Esse número é recente, mas alguém me disse que já estão em 30 milhões de pessoas assistindo o Porta dos Fundos. E, por último exemplo, esse outro canal de YouTube chamado Não Salvo, que ele tem uma audiência semelhante ao jornal mais lido desse país, que hoje é a Folha de São Paulo. Então, coisas que a gente não vê, muitas vezes, e estão acontecendo aí, a gente nem sabe. Só que isso tudo, essa infinidade de meios de se informar,
nos traz um problema. A gente não tem tempo para acompanhar tudo isso, e a gente termina tudo que vê rapidamente, termina compartilhando, sem se dar conta se aquilo, sem pesquisar se aquilo é verdadeiro, se aquilo tem sentido, é meia verdade ou não. E muitos veículos e redes terminam multiplicando os fatos pela metade. Surgiu recentemente um artigo de capa na revista The Economist, uma revista inglesa que é a bíblia do grande capital mundial aí. Eles chamaram este momento que nós estamos vivendo o momento da pós-verdade. Ou seja, eles atacam bastante os políticos, dizendo que mentem muito, mas atacam basicamente a sociedade inteira, porque diz que a gente não pode acompanhar tudo, não se dá conta de tudo e termina acreditando em qualquer coisa que acontece sem verificar isso, por essa infinidade de meios de informação que a gente tem. E como é que eles definem esse momento da era da pós-verdade? Está escrito ali: a fragmentação das fontes de notícia criou um mundo atomizado em que rumores e fofocas se propagam com uma velocidade alarmante. Mentiras que são amplamente compartilhadas online dentro da rede, cujos membros confiam uns nos outros mais do que em qualquer fonte de mídia mainstream, podem assumir rapidamente a aparência de verdade, apresentadas a evidências que contradizem a crença que tinham. As pessoas têm uma tendência a negar os fatos num primeiro momento. Negar os fatos num primeiro momento porque, segundo o Kahneman, que foi citado aqui, não me lembro por quem, ele foi um prêmio Nobel, é um psicólogo bastante importante, ele diz que por que a gente faz isso? Porque a nossa mente tem uma cognição que ele chama de preguiçosa. As pessoas tendem a ignorar os fatos, dados e eventos que obriguem o cérebro a um esforço adicional. Na era da pós-verdade, as versões ganharam mais importância do que os fatos, o que não é nem bom nem mal, é simplesmente uma realidade. Nossa mente preguiçosa aceita qualquer coisa que venha. E eu escolhi, e isso nos remete àquela velha frase atribuída ao Goebbels, que era o marqueteiro do Hitler, que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. E eu escolhi 2 exemplos bem polêmicos para falar para vocês, não quero dizer que eu concorde com eles absolutamente, que ilustram bem isso de meias verdades e tal. Um é do nosso atual presidente do país mais poderoso, que ninguém esperava isso, mas numa das falas dele, que todos os jornais deram, sem um senso crítico mais exacerbado, ele acusou o Obama de ter falsificado a sua certidão de nascimento, que ele teria nascido na África, que ele é o criador do Estado Islâmico, que a família Clinton é criminosa, e assim por diante. Ele simplesmente disse essa quantidade de bobagens, e todo mundo publicou sem uma crítica maior, e depois veio isso. Muita gente acreditou nisso, se o Obama era realmente fundador do Estado Islâmico ou não. Outro exemplo que eu trouxe, mais polêmico ainda, e provavelmente o auditório inteiro não concorde, ou, aliás, concorde com o Deltan Dallagnol, um procurador do Ministério Público de Curitiba, que convocou uma entrevista coletiva para dizer que o Lula era o chefe de uma grande quadrilha onde tudo estava ancorado nele. Não quero discutir se é ou não é, a justiça vai mostrar, mas o Deltan, no mesmo processo, esqueceu de publicar uma coisa, e essa foto foi para todos os jornais do país, e nenhum dos jornais publicou apenas esse detalhe que eu coloquei ali para vocês, que no trabalho dele, na peça jurídica dele, constava lá no final que deixa-se de denunciar Luiz Inácio Lula da Silva pelo crime de organização criminosa, porque tal fato está em apuração perante o Supremo. Ou seja, ele faz uma denúncia, mostra Lula como chefe de quadrilha, e no mesmo trabalho ele diz não dá para denunciar porque o Supremo ainda está investigando. Ou seja, ele disse uma meia-verdade, uma verdade parcial, disse uma parte da coisa que ele acreditava. Esse tipo de fato, eu escolhi 2 bem polêmicos para ilustrar como a gente está sujeito a questões éticas o tempo todo. E, para encerrar agora, uma frase que eu escolhi para a gente, o meu tempo já estourou, né? Tem um videozinho que eu quero encerrar aqui, mas um dos grandes teóricos desse momento digital que a gente vive é um espanhol chamado Manuel Castells, tem vários livros dele publicados.
nem tudo é ruim o que está acontecendo nessa enxurrada toda de informação. Ele coloca que a comunicação em rede está servindo para revitalizar a democracia mediante toda a crítica que ela faz aos partidos burocratizados e políticos corruptos. Eu queria encerrar com um vídeo bem curtinho, um comercial, considerado um dos 100 melhores comerciais que já foram feitos em todos os tempos. Felizmente é feito por um brasileiro que até foi meu sócio até poucos anos atrás, o Washington Liveto, e é esse comercial que eu queria rodar para vocês. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a... Opa, desculpem, eu cortei, mas eu queria fazer uma pergunta no meio. Quem postaria esse vídeo, ou quem acreditaria ou votaria nesse homem que fez tantas coisas maravilhosas pelo país dele? Quem postaria esse vídeo falando tão bem de uma pessoa tão bacana assim? Levanta a mão aí para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vamos ver quem é ele? Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura, e quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Era isso, obrigado pela atenção. Deveni, vamos passar para o Francisco primeiro. Francisco, você como representante empresarial. Como a representação do meu presidente Walter Lídio Nunes, que acho que anda trabalhando demais, hoje foi para casa no meio da tarde. Ainda de manhã revisamos a palestra dele e eu confesso que fiz alguns cortes aqui para poder andar um pouco mais rápido ali ainda, né? Até porque também não dominava total. Mas a ideia dele é apresentar uma visão mais da ética e da moralidade, da deontologia, aplicada ao mundo empresarial, já que estaria aqui dentro da DCE, e espero conseguir transmitir em parte isso que ele pretendia. Ah, é daqui mesmo. Esse aqui. Ah, sim, está por favor. Mas grande parte aqui, o Fedrizzi já colocou alguns elementos aqui que eu posso passar bem mais rápido, né? Bom, a parte de conceituação ali, eu diria que a questão muito da quase sincronia que temos entre moral e a própria ética, né? Olhando o moral como um conjunto das regras de conduta, e a ética, então, essa parte da filosofia que se ocupa da reflexão a respeito das noções de que fundamentam a vida moral das pessoas, né? Bom, falamos aqui ainda que ética exige mudança de atitude, né? O ser humano precisa se conscientizar que as suas atitudes repercutem na vida dos outros. Eu acho que isso tem feito muita falta, as pessoas agindo muito dentro de uma sociedade cada vez mais individualista, e foi muito lembrado no início ali pelo nosso moderador, onde nos falava de transparência, onde nos falava da preocupação com os pobres, né?
onde devemos ter uma visão muito mais global da sociedade, né, uma visão mesmo completa, digamos, uma visão 360 graus ali. E se colocaria aqui que uma ação eticamente boa é aquela em que a vontade está em harmonia com a razão e com a consciência do dever. Já ao contrário, a ação má é aquela em que é só levado em conta o consentimento da nossa vontade. Nós não podemos fazer tudo aquilo que temos vontade se nós não tivermos implícito que essa nossa vontade tem que estar sintonizada com essa razão nossa do dever. Estou brigando aqui com a tela aqui. Sim. Okay. Bom, aí já puxaríamos aqui para a questão das éticas e morais no processo de comunicação. Vamos ver se agora eu me acerto aqui. Isto. Bom, a principal coisa seria essa relação que nós teríamos que ver entre o discurso e a prática. Qual é a praxis que o nosso discurso vai ter? Então, esse discurso e a ação. Se nós teríamos que ter uma ação que correspondêssemos àquele discurso ao qual apregoamos, né? Essa reflexão que o Fedriz levantou muito sobre o meio de comunicação de massa e a da dimensão que eles têm assumido, né? Então, ele tem transformado grandemente as relações sociais, como foi demonstrado, inclusive pictoricamente ali, porque estavam tão bonitas as imagens ali. Então, essa transformação dessas estruturas vai mexendo em toda a estrutura cultural da sociedade, né? E lembrando que o que é importante nisso tudo é salientar essa pluralidade de estilos e respeitar o direito às diferenças. Talvez esse conceito tenha crescido muito, e aí me baseio muito naquilo que a Marta Gleich falou no início ali, daquela preocupação quando se vai trabalhar dentro de todo um comitê de jornal, do que se vai levar na hora da decisão, ter essa linha de chegar a esses interesses maiores da sociedade, né? Sempre pensando essas questões ali. E, evidentemente, esses dispositivos tecnológicos que foram apontados aqui, que estão trazendo enormes transformações. Bom, ampliando essa repercussão desses fatos, né, a mídia pode mobilizar pessoas para participarem de debates. E esses debates, aí talvez interesse muito a questão da empresa. Às vezes eles não vão por aquilo que fundamentou muito bem aqui o Fedrizi, que às vezes não é a notícia o que interessa mais, mas às vezes como é que você vai interpretar essa notícia, o que aspecto, que fragmento dessa notícia. E isso para a empresa, quando se pensa com algumas administração de crises, por exemplo, é importantíssimo, porque às vezes a versão do fato ou um pedaço desse fato, uma foto, ela pode amplificar problemas assim do ponto de vista empresarial. Eu acho que aí entra muito dessa responsabilidade do jornalista. Eu me formei junto com jornalistas, embora seja relações públicas, nunca trabalhei dentro de veículo, mas sempre acompanhei com meus colegas essa atuação. E, felizmente, posso dizer que no Rio Grande do Sul é muito raro ter grandes erros jornalísticos, mas existem muitos e implicaram enormes prejuízos a empresas, senão que algumas até quebraram, e há pessoas que nunca mais conseguem reconstruir uma reputação que foi colocada tijolo a tijolo durante anos. Então, mais uma vez, aí entra essa questão da responsabilidade do profissional de comunicação. Bom, pensando em ética de comunicação, nós temos que levar em conta o conjunto de valores nucleares do jornalismo ali, que seriam a verdade, a objetividade, a neutralidade, o distanciamento e a imparcialidade. E já apontado aqui por Eugênio Butti, em uma publicação do ano 2000, aponta os 7 pecados capitais do jornalismo: a distorção deliberada ou inadvertida dos fatos, o culto das falsas imagens, a invasão da privacidade, a exploração excessiva
de assassinatos e assuntos relacionados à reputação das pessoas, a exploração excessiva do sexo, o envenenamento da mente das crianças e, importantíssimo, o abuso de poder. Bom, aqui nós estamos, acho que já na lâmina correta, que eu tenho uma visão aqui um pouco lateral, aqui, esguia. Quando que a falta de ética acarreta uma crise? Com a chegada da internet, cada vez mais pessoas estão conectadas e realizando suas atividades online. Do carro, ônibus, metrô, aeroporto, as pessoas estão postando sobre aquilo que estão presenciando. E isso já dá vazão a um chamado jornalismo colaborativo, poderíamos colocar entre aspas assim. É a pessoa que vai passando, aconteceu um acidente na hora, ela já passa imediatamente um WhatsApp ou um torpedo lá e entra no ar na hora, né? E como não existe informação sem ter o informador, ou a chamada fonte, aquela que se respeita o sigilo ou a origem, né? Que nós não podemos entregar uma fonte nossa porque nós estamos matando uma fonte de matéria-prima. Então, com a internet e essas facilidades, cada vez mais o jornalismo teve grandes benefícios, mas também temos risco de levantar coisas que às vezes não estão muito apuradas. E a tecnologia, ela tem alguma coisa muito perigosa, que é a necessidade que nós temos cada vez mais de andar mais rápido. O mundo mudou, parece. Eu acho que existe alguma coisa de físico nisso, talvez, que o tempo passa tão rápido, ou é nós que passamos, a gente não entende. Quando olha, a coisa é muito rápida. Eu falava com uma pessoa esses dias ali, digo, vale a pena continuar, né, nesse seu empreendimento? E ele puxou uma régua, me disse, olha, meu filho, aqui tem uma régua de 30 centímetros, eu estou aqui no 28,5, eu acho que não vale a pena, vamos deixar passar isso aí, não vale a pena reagir nem nada, vamos deixar. Então, essa noção de tempo cada vez é mais rápida, né? E isso, por outro lado, ele acarreta alguma coisa que há uma briga, uma disputa pelo imediatismo, que às vezes pode trazer imperfeições, não dá tempo de checar a fonte dessa notícia. Agora, diga-se a bem da verdade que, e foi muito bem apontado aqui pela Marta, jornalismo e a própria sociedade passam cada vez mais a discutir a ética e os princípios como verdade, confiabilidade, qualidade da informação e credibilidade da fonte. Que eu acho que é aí que está o risco, talvez, se é menor ou maior, pela instantaneidade da notícia, né? Bom, e como se gera uma crise? Por exemplo, um profissional de comunicação sem informações exatas coloca num site uma notícia a respeito da qual não tem total certeza. Outro ponto, a falta de ética aliada à evolução dos meios tecnológicos que exigem agilidade das informações, como falei, são desencadeadoras de crise de imagem e de reputação. Assim, então, o risco para negócio de uma organização poderia advir de um caso desse. Por outro lado, com ética, transparência e a busca da verdade, como colocou bem o nosso coordenador, é que uma crise é amenizada, né? E hoje, para fazer com que os códigos de ética passem a vigorar com mais eficácia nas organizações, é preciso fazer com que eles sejam constantemente discutidos, revistos e remodelados, até porque as coisas acontecem numa velocidade muito grande, cada vez maior. E isso implica que esse tipo de revisão deve ser feita exatamente pelos afetados ou pelos seus principais pessoas implicadas ali, que devem, assim, obedecer a esses princípios. E justiça seja feito, isso é feito constantemente pelas empresas de comunicação aqui do Sul. Bom, a relação entre profissionais de comunicação e sociedade são reguladas por conselhos de classe, sindicatos, associações, pelos próprios veículos e com seus códigos específicos e pela própria legislação. O Brasil tem uma boa legislação para regular. No caso da publicidade, o Fedrizzi sabe que existe o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação, quer dizer, a própria entidade se autorregulamenta. Marta colocou muito bem ali como é que procede no seu grupo ali.
Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui, que felizmente nenhum é nosso aqui. Pessoas e organizações que foram prejudicadas por informações mal apuradas ou deliberadamente distorcidas. Lembrei daquela escola, não coloquei o nome, aquela escola infantil lá de São Paulo, onde o casal de proprietários, que eram japoneses, inclusive, foram acusados de molestar crianças. Muito tempo depois que se descobriu que era tudo forjado e não havia mais o que fazer. As criaturas tinham quebrado, as vidas foram aniquiladas. A primeira notícia do desastre que nos afetou aqui, do avião da TAM, a pressa em dar notícia em primeira mão propiciou uma série de erros. Isso foi feito dentro de um site, né? Na verdade, não tem nada a ver com jornalismo impresso, aqui nada, e foi um enorme desgaste para a empresa aérea, até conseguir acertar toda aquela confusão. E também temos uma de produto, então, que acho que vai direto à empresa, daquele achocolatado Itambé, e que efetivamente estava envenenado, matou uma criança, mas isso foi um crime feito por um vizinho. Só que a empresa precisou gastar alguma coisa perto de $1 milhão ali para poder tentar reparar essa ação. Bom, eu colocaria, então, ali bem de despedida, tanto quanto colocou ali o Fedrizi, uma parte do depoimento da Miriam Leitão, só extrair mas acho que sintetiza bastante o que nós estamos falando. Foi perguntado a ela, como você percebe o papel social do jornalista? Ele é produtor ou difusor da informação? É intérprete da informação? É crítico ou fiscal do governo? É defensor do sem voz? É responsável pela informação da agenda pública? É formador de opinião? Ao que ela respondeu, não acho que o jornalista seja todas essas coisas que às vezes achamos que somos. Não acho que tenhamos que ser fiscais. Acho apenas que temos de estar atentos aos assuntos mais importantes e ter uma visão crítica em relação ao governo, aos políticos, aos empresários. A função primeira do jornalista é absolutamente simples, buscar e trazer informação. Quando o jornalista começa a achar que faz a história ou que tem uma função social, é fiscal, é juiz, ele está errado. E frequentemente estou vendo essas coisas, esses erros refletidos por aí. Vi numa entrevista do editor-chefe de um jornal dizendo assim, nós jornalistas saímos todo dia procurando saber o que o governo fez de errado, porque achamos que esta é a nossa obrigação. Eram essas as considerações que queria fazer. Muito obrigado. Meu prezado companheiro, a palavra é sua. Boa noite a todos. Na pessoa do D'Amico, deixo um abraço carinhoso, afetuoso, um abraço cristão para todo mundo. E digo, D'Amico, que venho aqui meio constrangido, primeiro, porque estou com uma tosse, tomara que ela não me visite durante a minha fala aqui. Segundo, por ser mediado pelo Dr. Ponte. Hoje é daquelas coisas que a gente liga e conta para a mãe, hoje fui mediado pelo Dr. Ponte, né? Vai para o currículo. E está ao lado de profissionais tão reconhecidos, como o Fedrizi, a Marta e o Bueno, cada um em suas áreas e na área da comunicação. Mas hoje, quando eu... E na frente de uma professora, né? Professora Lauri. Hoje, quando eu pensava algumas coisas para a gente conversar aqui, sempre gostei de pesquisar, tanto academicamente como um autodidata, sobre os assuntos ligados à filosofia e ética. Sempre me ocorre que a abordagem que a gente faz de ética no jornalismo e na sociedade, ela sempre costuma vir embalada dentro de um modelo, um código de ética, um diploma legal, sempre na perspectiva, as discussões éticas quase sempre são feitas na perspectivas do outro. Vamos organizar algumas coisas para que as pessoas, para que os antiéticos aí de fora cumpram. Isso vale nas nossas empresas, que eu também tenho a minha, isso vale no nosso cotidiano como profissional de comunicação. Parece que até a ética, a gente, de alguma maneira, tenta dar esse viés estatizante, legalista.
E por isso que eu queria propor aqui uma discussão, e costumo propor uma discussão sobre ética na área de comunicação, a partir de um viés mais baixo, mais rasteiro, no melhor sentido que isso possa ter, mais humano, ética no sentido da moral mesmo, no sentido dos valores individuais, comunitários, corporativos. Ética no sentido da moral, não do moralismo, da moral porque tem a ver com cada um de nós, com o papel de cada um de nós e com o papel de nós, profissionais da comunicação. Isso é o contrário do moralismo. Falar de moral é o contrário do moralismo. Moral necessariamente te conduz a uma autocrítica, a uma autorreflexão, a uma autoanálise. Falar de moral é, para quem entende corretamente, um exercício de humildade. E acho que é algo que às vezes falta para nós todos. O nosso DNA mental de quem trabalha com comunicação não é feito para exercitar esse exercício de autocrítica, de autoanálise e de humildade. Pelo contrário, o nosso DNA mental, o nosso DNA acadêmico, muitas vezes é feito sempre para olhar a perspectiva do outro. Falar de moral na área de comunicação é, basicamente, pensar em duas coisas. Qual é o sentido moral daquilo que eu estou fazendo? Aquilo que eu estou comunicando está servindo para o bem? 1, e 2, a forma com a qual estou comunicando também está servindo para um propósito moralmente elevado, em última análise está servindo para o bem. Esse eu acho que é o dilema de fundo que a comunicação como um todo, que até nós, profissionais da comunicação, vivemos, é isso que eu falei em relação ao modelo mental. Nós somos muito bons de criar a ética para os outros e acho que fizemos muito pouco, todos nós, um exercício de autoavaliação moral. E fala aqui, e por isso que às vezes as nossas áreas se comportam com tamanha soberba. Aí vale para a área da comunicação, vale para a área política, com a qual eu lido também, vale para a área empresarial, para as organizações corporativas. Nós, às vezes, nos comportamos com muita soberba, e para o jornalismo, às vezes, com muita soberba e com muita prepotência em relação a toda a complexa vida social. A vida social, o ser humano, os indivíduos, graças a Deus, não são tão simples como nós gostaríamos que ele fosse, não cabem nas nossas caixinhas que muitas vezes nós projetamos. E acho que a era digital, o Fedrizzi falou um pouco disso, libertou esta possibilidade de as pessoas, até então pouco ouvidas, com pouco espaços, se houve algo que essa herança digital traz, para além dos vários problemas que traz contigo, é uma explosão da democracia da manifestação. E é um fenômeno novo para todos nós, e que nós estamos, tanto os veículos, quanto as pessoas, quanto as agências, os profissionais da área de comunicação, tentando ainda entender. Aí vale aquela máxima da filosofia, só sei que nada sei. É um processo que está absolutamente em curso, nós estamos tentando tirar fotografias pontuais para tentar entender tudo isso que está acontecendo, e quando mostraram ali o filho de um menino, né, de 2 anos, vendo um iPad, eu lembrei do meu, 1 ano e meio, também já absolutamente ativo nessa área. Eu acho que isso precisa nos conduzir a sair um pouco dos nossos guetos. Falo isso sempre, todo semestre, quando me convidam para ir lá na PUC, Lauri. É um exercício que eu fazia lá na minha empresa, faço agora com a minha equipe de governo. Nós da comunicação, tão abertos, tão plurais, tão modernos, também vamos nos fechando em nossos guetos, em nossos briefings, em nossos brainstorms, em nossos happy hours da Pá de Chagas, e esquecemos de nos conectar com aquele cidadão mais profundo, do canto da estância, do canto do bolicho, mais simples, mais pobre, menos elaborado, e que é sua excelência, o homem médio. Nós
da comunicação, muitas vezes esquecemos. Eu, pelo menos, noto isso no meu cotidiano com a minha equipe, noto que os governos, o nosso também, esquece de se conectar com o homem médio, com o homem comum. E acho que o sentido é isso, às vezes há uma desconexão entre, por isso, né, por falta desse exercício, o exercício de ordem moral, desse raciocínio, há uma desconexão, às vezes, entre as pessoas e os veículos, as pessoas e os governos, as pessoas e as empresas, e nós precisamos recuperar isso. Alguma coisa mais do que o simples carimbo de ultradireita tem que estar por trás daquela eleição do Trump. Longe de mim defender aquilo, mas alguma coisa mais aqueles cidadãos médios lá dos Estados Unidos, do canto do faroeste norte-americano, algumas coisas mais aqueles cidadãos quiseram dizer. E certamente não são xenófobos, ultradireitistas, homofóbicos e coisas assim. Alguns serão, mas muitos não serão. O que eu quero dizer, nós precisamos exercitar mais a leitura do Zé Povo. Acho que a era digital está nos provocando para isso e, por enquanto, me parece, todos nós estamos sendo incapazes. Aqui no Brasil não é diferente. Volta e meia, nos ambientes em que a gente circula, ser católico, ser cristão, ainda soa como algo meio estranho para uma visão politicamente correta, né? Hoje em dia é estranho ser cristão em muitos círculos sociais, enquanto 95% da população brasileira é cristã, pacífica, ordeira, democrática, né? Ser evangélico é ultrapassado, né? Em algumas visões, sendo que o Zé Povo está lá, dobrando o joelho. Por exemplo, a comunicação não pode desconsiderar a dimensão metafísica do ser humano, né? Só para dar um exemplo assim do que me parece, às vezes, a desconexão do ambiente da comunicação com a população, né? Virou politicamente correto, de alguma abordagem da comunicação majoritária, ver o homem apenas pela sua dimensão física, material, as suas necessidades, qualquer abordagem de ordem metafísica vira coisa de paranoico, de fanático religioso e coisas do gênero. Acho que não. Até a ciência estuda a metafísica, seja a metafísica que for, a nossa cristã, a budista, a espírita, o que for. Mas quero dizer com isso, acho que, às vezes, nós esquecemos de fazer uma conexão mais apurada, mais humilde, mais próxima de Sua Excelência, o Zé Povo, e muitas vezes, Ponte, por essa submissão a uma linguagem politicamente correta que oprime a liberdade individual das pessoas. Então, essa é a única reflexão que eu queria deixar para nós e que eu fiz hoje para mim, tá? Porque eu sei que também estou do lado de cá, no banco dos réus de quem exerce um cargo de governo, né? Com diversos problemas de governo e do Estado. Mas nós, enquanto desenhamos a ética para os outros, esquecemos um pouco de olhar a moral de cada um de nós. O exercício individual insubstituível, que ninguém fará por ti, de fazer o bem, de se preocupar pelo outro, de amar o próximo, essas coisinhas aí que um cara deixou de legado para nós há 2000 e poucos anos atrás. E acho que esse reencontro, Ponte, parece que a gente tinha combinado, para mim só vai se dar na área da comunicação se a gente fizer uma reconciliação com um valor moral que se chama verdade, de que o Fedrizzi também falou aí. Acho no ponto isso. Por isso cito a moral, né? A verdade vos libertará, está lá no Evangelho. Eu gosto de estudar ética, mas, como disse, sei que agora faço parte também desse banco dos réus, e também estamos em débito com a sociedade, com essas expectativas, então coloco isso de maneira humilde também, como um exercício para todos nós que dedicamos essa tarde para estudar isso. Do ponto de vista do governo, nós estamos fazendo um grande esforço
para tentar, acho que o governador Ampassan falou disso aqui também, reconciliar o Rio Grande do Sul com o valor da verdade. E não existe caminho para sair da crise pela mentira, pelo subterfúgio, pela demagogia, pela promessa vã. O primeiro caminho para sair de uma crise é saber que ela existe e saber o tamanho que ela tem, mesmo que isso tenha um grave custo político, porque comunicar uma crise gera um grave custo político. Então, esse é o principal valor que eu acho que nós precisamos buscar na comunicação moderna. A comunicação deve servir à verdade. Quem é profissional da comunicação, seja de agência, de jornal, de assessoria, como é o meu caso lá na empresa, a gente não pode aceitar que vejam a comunicação como uma ferramenta a serviço da mentira, a serviço da encanação, a serviço do subterfúgio, porque daí sim a comunicação estará sendo antiética. Seja ela publicitária, jornalística, de assessoria de empresa, a comunicação precisa servir e reforçar a verdade. E dizer a verdade, embora às vezes desagrada, machuca, expõe, quem sabe até às vezes pode fazer perder a audiência, como a Marta exercitou ali numa capa de jornal, né, Marta? Mas numa era em que muitos querem ser celebridade, ser queridos com todo mundo, mas parece que o povo está gritando aí fora, por favor, parem de mentir e me digam a verdade. Acho que é uma mensagem dessa sua excelência, o Zé Povo, para todos nós. Claro que só verdade não basta, verdade e omissão não adianta. É preciso ter atitude e começar a resolver os problemas. Mas a esperança só existe na verdade. Não existe jamais fora dela. E eu vejo que muitas e muitas vezes, muitos e muitos setores, durante muito tempo, eu mesmo também, me vinha enganado por falsas verdades que nos conduziram, em alguma maneira, e nós fomos abrindo franquias intelectuais para que o Estado e o país chegassem nessa situação em que estão. É preciso reconciliar o Brasil e o Rio Grande do Sul com a verdade. Mas não é aquela relativa que cada um vê de um lado, que cada um vê a sua. A verdade é aquela da matemática mesmo, das contas do final do mês, de quem precisa arrumar a casa. A verdade é aquela da dona de casa e da consciência que nós precisamos mudar o Estado para construir um novo futuro. Nós precisamos falar da construção de um novo Estado, o que necessariamente vai exigir transformações profundas, debates profundos, polêmicas profundas, mas sem a construção de um novo Estado, ou só pela construção de um novo Estado, nós vamos conseguir construir um novo futuro, entregar um novo futuro, e acho que esse sim é o compromisso ético de todos nós, construir um novo futuro para nós e para as nossas gerações, para os meus 3 filhos que estão aí. Para isso, mais do que nunca, acho que precisamos de uma comunicação, portanto, séria, balizada na verdade e comprometida com o bem comum. E isso só ocorre lá nas mensagens bíblicas com a unidade de todos nós a partir desse propósito do bem comum. Então, mais do que nunca, do ponto de vista aqui do Estado, mesmo com as naturais divergências pontuais ou globais que possamos ter, mas mais do que nunca, todos pelo Rio Grande. É só assim que a gente vai conseguir sair dessa, e vai sair dessa, porque a esperança reside na verdade. Um abraço, pessoal. Obrigado pela atenção. Os organizadores do evento me informam que não há tempo para perguntas. Como o velho fica insubordinado, eu vou ocupar um pedacinho do tempo, porque eu acho que ficou faltando uma coisa, eu já tinha dito antes que eu dar uma palavra, para esse ambiente que é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. E eu quero dar 2 palavrinhas sobre o papel da empresa. Tão pouco compreendido pelo Frei, que falou hoje, tão pouco compreendido, às vezes, pelo Papa. Não tem um policiamento de boa. Tão pouco compreendido pela CNBB. Eu vi um programa de televisão do bispo de Aparecida
eu me apalpava para ver se era verdade o que eu estava ouvindo. O que eu quero fazer uma reflexão é só sobre o seguinte: nada contra tudo que foi dito sobre a pobreza. Eu acho que um grande erro dos empresários, inclusive da EDCE, é que o discurso que deve ser dito sobre a pobreza, que a esquerda se apropriou, muitos convictamente, só sem saber os caminhos, e muitos outros não, devia ser rigorosamente dos empresários. Porque não há outra forma de resolver o problema da miséria e da pobreza, senão através do empreendedor. Não há outro caminho. Quando critico o lucro, e eu vejo pessoas de bem, Olívio Dutra é uma pessoa correta, de bem, ele chegou numa palestra na Federação e disse: eu teria vergonha de ser empresário por causa do lucro. Agora mesmo, entre os meus colegas do PMDB, que alguns ainda têm esta visão, vamos dizer, de que o mal, a causa da pobreza e da miséria são os empresários, morte para eles. Implicitamente está isso. Quando a verdade é rigorosamente, é a única solução para a pobreza, é o empreendedor. O que é tirar uma pessoa da miséria? O que é tirar uma pessoa da miséria? É fazer a casa que ele precisa, é fazer o abrigo que ele precisa, a roupa que ele precisa, a comida que ele precisa, o saneamento que ele precisa. Quem é que faz isso? É o Estado? Eu depois vou ler uma frase de Santo Agostinho, que eu até estava pensando se devia dizer ou não. Eu não quero assinar embaixo, porque eu não sabia que o Santo Agostinho tinha uma frase tão violenta como essa. Aliás, tem duas que eu vou ler. Mas a compreensão disto, no fim todos concordamos. Queremos acabar com a miséria. Eles não mais do que nós. Eles não mais do que nós. Estufam as veias do pescoço, declinando a miséria, se sensibilizando com ela. Não se sensibilizam mais do que nós, mas produzem zero, na verdade, para resolver o problema verdadeiro da miséria. E acham que resolver o problema da miséria é pegar o Estado e encher de cargo público, de coisa que não precisa, que dinheiro não precisa se cuidar, que pode cair do céu, porque o pobre precisa, eu tenho que dar, mesmo sem saber qual é a consequência no segundo momento. E leva o país ao que levou, leva a 12 milhões de desempregados. Ou mesmo quando se é Poder Judiciário, você está vendo agora. Poder Judiciário que tem um salário absolutamente digno para a realidade do Brasil. No meu ninguém toca. O meu ninguém toca. Não se pode parcelar o ganho do Poder Judiciário. Enquanto os professores que ganham pouco no Rio Grande do Sul ficam sem receber salário. No Rio de Janeiro agora, o que é que faz o governador? O que é que pode fazer o Sartori? Olha a opinião pública sobre o Sartori, porque não sabe a verdade. Não sabe a verdade. O que é que quer que o cara faça? Que mate? Ele não pode tomar empréstimo que a lei não permite. Não pode reduzir salário, não pode demitir. Não pode ter que pagar. Vai pegar os remédios. O Poder Judiciário diz, é o direito de toda a Constituição, o remédio. Aí manda buscar um remédio nos Estados Unidos, que nem é relevante. Não importa se tem dinheiro ou não, pelo desconhecimento, os caminhos que levam à solução da pobreza são rigorosamente o oposto do que hoje defende a sociedade brasileira quase como um todo. Está havendo um levantar de consciência sobre isso aí. Quando se fala mal, eu chego no PMDB, e o lucro, pega o lucro, vai vendo onde é que vai o lucro, lá vai o lucro, pá, virou uma máquina para colher, para plantar, lá vai o lucro, virou semente, vai lá o lucro, virou adubo, mas cadê o lucro, virou a terra, cadê o lucro, virou arroz, virou feijão, que foi para onde? Tinha um empreendedor aqui, que todo mundo conhece, que era o maior plantador de soja do mundo, na época, 100 mil hectares. O pensamento de esquerda, isso é um miserável. Vê só, 100 mil hectares de terra e tanta gente precisando. Tire aquele cara de lá e bote os que precisam de terra, a fome vai estar no mundo, porque aquilo vai produzir muito menos do que o que ele está produzindo, e o que mata a fome do pobre é o que se produz. O lucro depende para onde vai. Se o lucro for virar fábrica,
se o lucro for virar roupa, se o lucro for virar comida, se o lucro for virar coisa, ele é um bem para a sociedade. As pessoas confundem tudo. E eu não quero me alongar muito, antes de ler as duas frases, Fabrício, a minha grande preocupação com toda essa conquista, e certamente a sociedade humana vai encontrar, porque das três correntes de pensamento sobre o que é o homem, se o homem é vocacionado para o bem, como há uma corrente de pensamento, como a igreja defende, imagem de Deus, se o homem é vocacionado para o mal, dentro do que nós estamos vendo aí, chega-se até a duvidar, ou que é uma página em branco, em que a sociedade, os que o convivem com ele, escreve o que ele vai ser no futuro. Eu me incorporo mais como é vocacionado para o bem. E é isso que essa frase de Santo Agostinho, que eu vou ler depois, no fundo, quer dizer. Dentro deste perfil em que nós vivemos do meio de comunicação, ninguém se aprofunda em estudar nada. Não só as mentiras que vêm nesse meio de comunicação, é porque vem na rama, na superfície, e os alunos invadem as escolas para protestar contra uma coisa que veio para dar uma liberdade para ele. Você tem tudo que tem, e mais, o direito de, se não quiser, não tira as cadeiras todas. E o cara vai e invade as escolas para não estudar, e a sociedade defende isso, e a imprensa defende isso, alguns deles. Por isso é que, porque isso não é verdade, isto é mentira. Isto é mentira. Na hora que você colocar a verdade no coração do povo, aí você pode contar. Saiu uma entrevista ontem, anteontem, na Folha de São Paulo, esse filósofo americano, que está agora, eu vou dizer o nome dele, porque eu não quero, eu não conhecia, entendeu? Mas vale a pena. É uma coisa politicamente incorreta o que eu vou dizer, eu não estou contra a democracia, não. É o Jason Brennan, você deve conhecer, ele defendendo a epistocracia, que a frase é belíssima, porque ele diz uma coisa que é o óbvio. A frase dele, me desculpe aqui, me ajude, eu até trouxe a Folha de São Paulo. Decisão política deveria vir dos que têm conhecimento. A tragédia é essa. Quem decide não conhece. Se o povo conhecesse o que é bom para ele, se os pobres soubessem o que é bom para ele, o Sartori podia dormir em paz, que passava na Assembleia tudinho por unanimidade. O Michel Temer, que está propondo absolutamente coisas indispensáveis para acabar com a pobreza. Não é para os ricos, como ele pensa, não é para os banqueiros, como eles dizem, é para acabar com a miséria. E, no entanto, benza a Deus que consiga passar. E, por fim, eu me dando um minuto, eu sou respeitador, até por ali. Essa frase, vocês acham que pode ser de Santo Agostinho, essa frase aqui? Parece até que é de agora, e no Brasil, ou em outros países. Mas vocês procurarem no Google, vão ver a confirmação. A primeira é a seguinte: o Estado nada mais é que um grande bando de ladrões, uma máfia. Santo Agostinho, depois eu quero a sua confirmação. Só que é muito maior, mais opressiva e mais perigosa. Santo Agostinho, aquela doçura, aquela inteligência, eu nem sabia que na época já tinha essas coisas. Mas o que eu queria terminar, me desculpe eu ter passado, quero agradecer muito a participação de vocês, absolutamente sensacional. Eu não quero destacar ninguém, mas como você abordou a verdade com mais pertinência do que os demais, eu quero louvar e, sobretudo, o papel que você tem de tentar passar a verdade para a sociedade como meio de comunicação que é. A outra é apenas uma coisa, porque você precisa também combater o egoísmo do homem. Ou salvar o homem pelo egoísmo, que era o que tinha crença absoluta Santo Agostinho, quando ele diz: se o homem soubesse as vantagens de ser bom, seria homem de bem por egoísmo. Muito obrigado. Nossos agradecimentos a Luiz Roberto Ponte, Kleber Benvenu, Alfredo Fedrizzi, Francisco Bueno e Marta Gleich por suas participações.